Direto ao ponto, Madison, boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da 100. Uma crise, uma confusão, uma discussão que parece não ter fim. É isso que a gente assiste dia após dia nessa crise quase que diplomática, até porque ele se sente como se fosse uma grande autoridade mundial, o Elon Musk, e o ministro do STF brasileiro, que tem se envolvido aí em várias discussões com Elon Musk. E findou envolvendo não só ele, o Alexandre de Moraes, mas toda a sociedade brasileira. São muitas as críticas dos poderes, são muitas as críticas da sociedade. Agora, uma coisa você começa a descobrir no Brasil, porque no Brasil também nós não temos esse sentido, esse discernimento de estar tentando conhecer as grandes figuras da política, o empresarial no mundo. Mas aí depois começa a aparecer. Mas começa a aparecer desvendando para a gente quais são os verdadeiros interesses. Bom, o discurso do Elon Musk, a gente começa a conhecer quando a gente vê defesa de nazismo na Alemanha, defesa de racismo na Grécia. E essas são apenas algumas das muitas ações judiciais que os comentários do Elon Musk viraram alvo em outros países. Ou seja, ele não está longe de ser uma unanimidade mundial, muito pelo contrário. Ele é um perigo. Ele é um perigo porque ele acha que pode mandar e que pode dominar o mundo. E a gente já viu no que isso deu quando o próprio nazismo, através da Alemanha de Adolf Hitler, tentou fazer isso. O primeiro passo para isso, e nós estamos falando só de um dos objetivos do Elon Musk, é criar o caos. Criar o caos com a liberdade total para tudo e para todos, não importa o que você fale, não importa o que você defenda. A teoria do caos, ela estabelece que uma pequena mudança, ocorrida no início de um evento qualquer pode ter consequências desconhecidas para o futuro. E é justamente essa sensação que a gente tem hoje com as redes sociais. Uma mudança recente nas nossas vidas, mas que a gente ainda não sabe que consequências elas podem ter para o futuro. E o Elon Musk, as grandes Big Techs, apostam na teoria do caos para tentarem dominar no futuro. Mas seria só isso, Madison? Todo esse aparato de comunicação que Elon Musk hoje usa contra o Brasil, até final de contas, ele é dono do Twitter, uma Big Tech mundial, com influência mundial. Não é só isso, não. Não vamos esquecer que ele também é dono da Tesla, que é uma empresa hoje, uma fabricante de carro elétrico, que precisa de lítio para suas baterias. Ou não? Qual é o problema do Brasil? É uma das maiores reservas de lítio do mundo. Tem sempre alguma coisa por trás, de uma discussão dessa, de uma tensão dessa. E, no Brasil, as empresas que exploram lítio têm feito parcerias com quem? Com a BYD, que é concorrente da empresa do Elon Musk, a Tesla. O lítio, ele é usado para construção ou nas baterias. Hoje, nas baterias que a gente tem, nas baterias dos carros, você imagina o quanto vai aumentar de demanda de lítio no mundo. O Brasil tem fechado parcerias com a BYD, mas o Musk queria que fechasse parceria com a Tesla. Sempre tem dinheiro envolvido. Domínio, dinheiro, nada é por acaso. E por falar que nada é por acaso, a crise na Petrobras também parece não ter fim, Lula já se irritou com a movimentação do Mercadante em meio a essa crise na Petrobras, já convocou reunião com Haddad em meio a essa crise, recebeu o Haddad no Planalto para falar sobre a crise. A crise não tem uma solução ainda. Parece que vai ficar, mas parece que não vai ficar. E aí o que se comenta hoje, pela própria base aliada, vamos dizer assim, dos aliados do presidente da Petrobras, em querer derrubá-lo, que é uma crise fabricada. O Prates diz isso, que essa crise é fabricada, é uma crise encomendada. Mas, Madison, uma crise encomendada? Fogo amigo seria isso? Claro.
E na política é o que mais a gente vê. Lembra que eu falei agora do caso do Musk? Com essa discussão no Brasil, que tem um interesse de dominação mundial e tem um interesse comercial no Brasil. Não é à toa que ele já se envolveu em polêmicas em outros países também. Ali ele prega o princípio do caos. Aqui no Brasil é uma questão financeira. Mas onde é que você interliga isso, Matos? As duas situações. Crise na Petrobras com essa movimentação do Elon Musk. O princípio é o mesmo. Sabe por quê? Porque diante de toda essa crise, a gente descobriu o quê recentemente? Que a Petrobras descobriu mais uma reserva de petróleo. Mais uma reserva de petróleo, né? Gigantesca na bacia Potiguar. Uma nova descoberta na chamada margem equatorial. A acumulação foi localizada em uma profundidade de mais de 2.000 metros e em um ponto localizado a cerca de 190 quilômetros de Fortaleza e 250 quilômetros de Natal. É dinheiro, é poder. Quem é que vai gerir isso? Quem é que vai organizar isso? A Petrobras nós já conhecemos. É a maior estatal brasileira? É a maior estatal brasileira. É onde tem mais dinheiro? É onde tem mais dinheiro. Entendeu o porquê que hoje existe essa disputa? O porquê que muda tanto o controle e o comando da Petrobras a cada ano? Muda, quando não era para ser assim, que isso traz instabilidade no comércio internacional. Mas no Brasil, alguém está preocupado com a imagem do Brasil, das suas empresas lá fora? Não. A preocupação, como é com o Elon Musk, como é com os grandes empresários do mundo, como é com as grandes forças e as grandes corporações, o interesse é a dominação, o interesse é financeiro. Do mais alto ao mais baixo, o interesse sempre é aumentar a conta. E claro, porque tem gente que paga essa conta.